Olá, gente, boa tarde. Sejam todas muito bem-vindas a mais uma live às nossas segundas-feiras, né? Lives que eu tenho dado o nome de Eu, Dona da Minha Saúde, né? Então acho que essas lives das segundas-feiras é para trazer essa consciência da nossa própria saúde. Então sejam muito bem-vindas. Vão chegando aí pra gente começar, né? Eu gosto sempre de ser pontual com vocês, porque o tempo de vocês é muito precioso e o meu também. Então a gente gosta de marcar esse compromisso e cumprir. Então eu vou dar as boas-vindas para vocês que estão chegando aqui pelo Instagram, as pessoas que estão chegando pelo Facebook, pelo YouTube e a você que possa vir assistir essa live da gravação, porque sim, ela fica gravada, tá? Eu gosto de deixar esse conteúdo para vocês, conteúdo de muito valor. Então, se você ainda não me conhece, porque tem bastante gente chegando, eu estou muito feliz, muito grata pela confiança de vocês, né? Tenho certeza que o grupo forte, fortalecidas, a gente vai atingir mais mulheres que estão sim passando pelo desafio do diagnóstico de câncer ou já até superou esse diagnóstico, né? Mas tá aí sempre, uma vez diagnosticada, né? O controle, o detalhe, o cuidado, ele sempre permanece, né? Então, que a gente possa atingir mais pessoas. Então, assim, antes de eu me apresentar, se vocês acharem que esse conteúdo é válido para alguém que esteja precisando, já compartilha, grupo de WhatsApp, para as pessoas que vocês conhecem que estejam precisando, porque sim, é um conteúdo de bastante valor. Eu sou a professora Maíra Trevisani, sou profissional de educação física, especializada em atividade física para as pessoas que têm doenças crônicas. Maíra, o que são doenças crônicas? São aquelas doenças que têm um prazo de duração maior que 2, 3 meses, aquelas também que não têm cura, né? E entre elas a gente tem o câncer. E para isso eu me tornei mestre, né? Fiz o mestrado, mas para a promoção de saúde, especificamente para a paciente que está passando pelo desafio do câncer, tá? Então a gente tem toda essa busca incessante para trazer esse conteúdo acadêmico, ou seja, não dá para brincar. Quando a gente fala em saúde, a gente tem que trazer a ciência ali, ó, agarrada na gente, mas ciência sozinha não muda a história de ninguém. A gente tem que pegar essa ciência e aplicar na prática. E é esse meu trabalho aqui com vocês. Então, qual que é a minha missão, qual que é meu propósito, né? É ensinar mulheres que foram diagnosticadas com câncer em algum momento, superarem o diagnóstico, não de qualquer maneira, tá? Porque a gente sabe que superar o câncer hoje, dentro, né, do contexto de muitas mulheres, é assim algo que é muito previsível, é muito provável. Mas muitas apresentam sequelas, apresentam efeitos sobre o tratamento que perduram ao longo da vida. E isso impacta na qualidade de vida delas, né? Não sei se você já está vivendo isso, se você já viveu, isso você vai concordar comigo que isso é uma realidade, é o que eu vejo com as minhas alunas. Então a ideia aqui é ensinar vocês a superar o diagnóstico de câncer com qualidade de vida. E para isso eu trago assuntos que primeiramente te empoderam. Te empoderam do quê? Da sua própria saúde. Então essas lives das segundas-feiras a gente traz aqui eu chamo esses episódios de Eu, Dona da Minha Saúde, porque a doença o médico cuida. Combinado? Então, tudo que é falado aqui é pra gente associar o tratamento convencional, caso você vá iniciar, caso você já esteja em tratamento e caso você já tenha finalizado, todo o conteúdo também é para você, para que você possa dar sequência na sua vida, diminua os efeitos adversos que porventura você possa ainda já ter aparecido e prevenir o que possa acontecer, porque a gente está em controle, né, gente? Uma vez diagnosticada, a gente tem que sempre ficar com a anteninha lá, mas não ficar mal. Porque uma vez que você se empodera da sua saúde, você começa a fazer escolhas mais assertivas, tá? Para o quê? Para a prevenção, para controle, para que você possa superar toda essa fase até de tratamento com qualidade de vida, que é a nossa preocupação aqui. Então a gente associa um tratamento complementar a esse que você faz já convencional ou já fez em algum momento. Combinado, gente? Então eu fico aberta aqui a qualquer pergunta, fiquem à vontade. Eu sei que também tem alguns colegas de profissão que chegam até aqui, o que eu puder ajudá-los, né, nessa
nessa jornada, fiquem à vontade para perguntar. Se não quiserem mandar comentário pela live, depois a live vai ficar salva. Por favor, comentem, falem, Maíra, foi relevante, não foi, Maíra, acho que não é por aí, ou Maíra, traz mais conteúdo sobre isso, que eu tô aqui para ouvir e para servir vocês. Combinado, gente? Então já me apresentei, já falei a proposta que a gente tem aqui, vamos para o tema de hoje, muito importante, e quero ressaltar, essa live também é importante para o familiar, então chama as pessoas que você, né, que convivem com você, porque quando a gente fala de alimentação, a alimentação, ela tem um valor muito maior do que aquilo que a gente põe na boca, tá? E hoje, né, especificamente hoje, nós vamos falar de 3 tipos de alimentos que fortalecem o câncer. É importante a gente entender isso. Por quê? Porque quando eu falo que você vai ser dona da tua saúde, você é dona das tuas escolhas. Não é porque o câncer, né, infelizmente, bateu na tua porta, que você tá vendida e que você não tem direito a escolher as coisas. Você vai fazer só o que o médico mandar ou só o que alguém desejar pra você. Não. Você tem direito à escolha. E nada melhor do que termos consciência sobre o que a gente escolhe, tá bom? Então eu tento trazer termos aqui bastante fáceis de compreensão, mas se caso ficar com dúvida, mande aqui. Se eu não souber, gente, eu sou tranquila em dizer, gente, isso eu não sei, vou buscar e trago depois. Combinado, gente? Então fechou. Olha só, Fê, boa noite, seja bem-vinda. Maiara Ferreira também, mandou corações, adoro. Olha só, gente, primeira coisa a gente precisa entender que a alimentação, né, ela é um grande desafio para qualquer pessoa, tá? Ou não falar para qualquer pessoa, eu não vou dizer todo mundo, né? Mas para a maioria das pessoas é um grande desafio. Por quê? Maíra, mas é só sentar e comer, ou é só escolher e comer. Não, não é simples assim, né? A alimentação, ela está diretamente relacionada com o nosso lado emocional. Muitas vezes, quando a gente come, a gente está comendo mais pela emoção do que por uma necessidade fisiológica, né? Agora que eu tô falando isso pra vocês vão ficar mais atenta, né? Você vai começar a perceber o motivo pelo qual você ingere alguns alimentos, busca alguns alimentos, e é por isso que ela é um desafio. Porque é mais fácil a gente se atentar com aquilo que a gente enxerga. Mas é difícil a gente observar ou perceber ou ficar atenta sobre aquilo que a gente não enxerga, que são as nossas emoções, tá? E quando a gente fala de um cenário oncológico, eu gosto sempre de deixar claro aqui, porque como sempre tem gente chegando, então é importante a gente falar sobre isso, tá? Aqui a gente vai falar sobre um estilo de vida que engloba você como um todo, né? Porque o câncer, ele impacta a sua vida como um todo, em alguns aspectos mais, outros menos, mas ele engloba, ele pode ter um impacto geral na tua vida. Então, como que eu vou tratar, como que eu vou cuidar, como que eu vou ensinar mulheres que estão vivenciando isso, se eu não tiver um recurso que também as envolva como um todo, buscando a qualidade de vida? Não tem como, né? Então, a gente fala, assim, de emoções, apesar de qualquer coisa, né? É importante que a gente entre em contato com as nossas emoções, e que nem sempre é fácil, ok? Então, claro que numa live eu não vou conseguir aprofundar todas as emoções com vocês, mas sobre a alimentação, que é o tema de hoje, eu quero levantar essa, sabe assim, essa pulguinha atrás da sua orelha, para que você fique atenta, tá? Isso porque, gente, o que a gente precisa entender, a saúde, tá? Para você ser saudável, não necessariamente significa que você não teve diagnóstico de doença. Olha que interessante. Saúde não é sinônimo de ausência de doença. Maíra, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que mesmo você com diagnóstico de câncer, você pode ser uma pessoa saudável. Você não precisa ser uma pessoa doente, tá? Isso não sou eu que digo, tá? É a Organização Mundial da Saúde. E para quem me acompanha aqui, viu que durante esse final de semana, eu estive mergulhada, né, num congresso de medicina do estilo de vida, onde os assuntos, só as melhores cabeças, né, os seres pensantes gênios, médicos gênios, estão lá buscando, olha que sensacional, uma medicina
que trate o paciente e não olhe para a doença. Olha que sensacional, né? Por isso fiz minha prova, por isso estou aqui buscando meu lugar no sol para poder cuidar de vocês com esse olhar. Olhar que você é uma pessoa e que eles mesmos colocaram lá como a Organização Mundial da Saúde, fala que saúde não é ausência de doença. Por quê? Existem pessoas também que não tiveram diagnóstico de uma doença tão grave como câncer, mas são doentes. Olha que interessante, porque ela está em desequilíbrio em algum aspecto da vida dela. Então não significa que você que teve diagnóstico precisa ser doente. Então quando a gente fala sobre isso, é uma ficha que cai e a gente volta lá para um processo que iniciou anos lá quando a gente nasceu, ou antes até da gente nascer, que é por onde que começa essa saúde, gente? Pela boca, pelo alimento, às vezes não pela boca, né? Porque ela começa lá dentro da barriga da mãe, né? Como essa mãe se alimenta, vai dar uma informação para como este bebê, como esta pessoa vai ser ao longo da vida. Como que essa pessoa vai trazer à vida as escolhas que ela faz. E as emoções que essa mãe sentiu durante a gestação também impactam este bebê. Então aí a gente vai ver ali na janela de 1000 dias, os primeiros 1000 dias de uma criança, tem todo esse desenvolvimento que muitas vezes norteia a vida dela como um todo. E por isso não é simples falar para você, vamos nos alimentar bem. Aperta o botão e faça escolha de brócolis ao invés de chocolate. Não é simples assim, e nem se você enfiar na tua cabeça que vai fazer uma dieta radical, vai cortar tudo que eu vou falar aqui, você vai funcionar. Porque nada que é radical é saudável. Lembra que a saúde é um processo em equilíbrio entre mente, o seu psicológico, a sua parte física e a sua parte espiritual. Isso está na ciência, não sou eu que estou dizendo, tá? Que eu acho sensacional, que isso faz todo sentido, né? Você é um ser como um todo, e aí eu não estou falando de religião, estou falando da sua espiritualidade, como você enxerga a sua vida, como você desenha a sua vida, combinado? E tudo isso tem a ver com como a gente se alimenta. E para eu me alimentar, eu tenho que olhar para quem? Para minha emoção, tá? Que começou na boca e muitas vezes dentro da barriga da minha mãe. Ah, Maíra, mas eu não lembro, eu não sei, eu sei lá, eu vou dar um exemplo meu, por exemplo. A minha mãe diz, né, que durante a minha gestação inteira, ela comia camarão todos os dias. Eu não posso nem ver camarão, eu não como nada que vem do mar. E é sobre isso, não me julguem, mas é isso, tá? Então, tem sim uma informação que é passada de mãe para filha. Só que ao longo da nossa vida, a gente vai trazer esse recurso da memória, que chama de imprint metabólico, é como o seu corpo responde a determinados alimentos, mas também tem a ver com aquilo que você vai vivendo ao longo da sua história. Você vai começando a experimentar vários sabores, fazer escolhas por um em detrimento de outros, e assim você vai se alimentando, né? E o que acontece quando a gente começa a entender que a minha saúde começa pela boca? Olha só, vê se faz sentido para vocês. Não adianta, gente, você treinar, fazer exercício físico por horas a fio e não se alimentar direito. Não adianta. Porque lá nos seus exames vão mostrar, olha, você pode até não ter engordado, mas olha como tá o teu triglicérides, olha como tá a sua glicemia, olha como tá os eosinófilos, olha como que tá aqui os seus marcadores, olha o colesterol. Ai, mas doutora, eu sou magra. Seus exames estão dizendo que a sua alimentação não tá boa. E só não tá pior porque você tá treinando. Ou então, não adianta, gente, você falar pra mim, Maíra, cumpri todo o regulamento ali que o médico prescreveu pro meu tratamento. Não falhei uma químio, não falhei uma rádio, eu consegui superar. Só que, se você não se alimentou direito nesse processo,
você pode ter certeza, vai aparecer uma neuropatia, vai aparecer uma fadiga, vai aparecer uma insônia, vai aparecer uma constipação intestinal, tá? Vai aparecer uma mucosite, vai aparecer alguma coisa. Por quê? Porque o tratamento, ele é altamente nocivo para o seu sistema imunológico. E o que repõe o seu sistema imunológico? Aquilo que você ingere é um dos fatores. Além de uma questão emocional, além de exercício, além de uma série de outras coisas. Mas quando hoje o assunto é alimento, a gente vai começar a aprofundar um pouquinho sobre qual é a importância e quais são esses alimentos que eu tenho que evitar. Porque assim como você quer continuar, né, nesse corpo buscando sua saúde, o tumor, o câncer também quer continuar vivendo. E, pasmem vocês, ele precisa de suprimentos para se manter ali. Como também os alimentos que a gente ingere podem ou não produzir um ambiente para que esse tumor se desenvolva ou não. Olha que coisa incrível. Por isso que é importantíssimo a gente se apropriar dessas questões. Eu não vou ficar aqui falando de coisas difíceis, eu vou falar para vocês coisas que você vai bater o olho e falar isso sim, isso não, tá? Mas é importante que você se aproprie e entenda o quê? Bom, Maíra, a minha saúde começa pela boca, já começou lá atrás, porque se não tivessem me alimentado eu não estaria aqui hoje, né? Essa alimentação, ela tá diretamente relacionada com a minha emoção, né? Então, dependendo de como eu estiver, eu faço escolhas mais calóricas, né? Por um docinho, por uma coisinha assim, ou não, eu consigo manter ali a escolha por uma fruta, por um vegetal, ao invés de partir pro doce. Vai depender da sua emoção. Mas para isso, para que você distingua uma coisa da outra, precisa ter coragem de olhar para dentro. Tá? E se eu não olho para dentro, se eu não entendo o que acontece comigo, eu não entro num processo que a gente chama de saúde, mesmo frente a um diagnóstico de câncer. Porque como eu disse a vocês, não é porque teve diagnóstico de câncer que você precisa ser doente, tá? E isso não depende do seu tratamento que tá lá sendo prescrito pelo médico. Isso depende do seu estilo de vida que está relacionado com as suas escolhas. Tudo bem, gente, até aqui? Qualquer coisa manda aqui pra mim, tá? Eu sempre deixo vocês aí super à vontade para perguntar. Quando eu falo isso pra vocês, qual que é a minha preocupação? Tô falando pra vocês, e isso é uma coisa importante, porque o que eu vejo, né, gente? Muitas pessoas, elas não querem, quando a gente fala de diagnóstico de câncer, elas não querem nem ouvir falar. Tem gente que fala assim pra mim, às vezes eu dou aula em alguma pós-graduação, e as pessoas, uma pós-graduação, eu tava dando aula com uma médica oncologista, online, na época da pandemia, e os alunos de educação física falaram assim pra mim, professora, dei a aula, tudo, expliquei como que eu trabalho com as minhas alunas, né, dentro desse processo. Elas falaram assim, professora, posso fazer uma pergunta? Eu falei, claro, fica à vontade, né? Como é que você aguenta trabalhar com isso sem sofrer? Sem ficar mal? Porque minha mãe teve câncer, ela não aguenta nem ouvir falar a palavra câncer. Olha a pergunta que eu recebi. Comecei a pensar, eu nunca tinha pensado que alguém pudesse pensar isso, né? Eu falei, porque de verdade, eu entendo como o câncer funciona. E eu faço tento ensinar minhas alunas para que elas entendam o que está acontecendo no corpo dela. Que muitas vezes lá na consulta médica não é viável. Eu ouvi isso dos médicos nesse congresso. Os médicos não têm braço para explicar, eles têm braço para prescrever. Seja no SUS, seja no atendimento particular, gente. Eles não têm braço para explicar para a paciente o que está acontecendo no corpo dela. Elas chegam para mim muitas vezes vulneráveis, com medo de tudo. Maíra, posso isso? Maíra, posso aquilo? Eu posso tomar banho quente? Vai cair meu cabelo se eu tomar banho quente? Posso tomar água? Sabe? E não é culpa dos médicos, gente. É o nosso sistema que está formatado para olhar para a doença. Então, quando a gente vem e abraça essa causa, não há transtorno. Há felicidade, porque você está dando oportunidade para vocês que estão vivenciando o câncer a se empoderarem da sua saúde. E aí a jornada se torna leve.
Então, quando eu ensino para vocês algum mecanismo que fala sobre o tumor, é para que vocês tenham uma ferramenta a mais na sua cabeça e lá dentro do seu coração, na aceitação do tratamento, que façam melhores escolhas. Porque lembrem, você se alimenta mais pela emoção do que pela fome que você sente, tá? Eu tô falando aqui, mas daqui a pouco eu vou ler aqui pra vocês, tá? Vou ler aqui as perguntas, tá bom? Só pra gente não perder o raciocínio. Então, o que é importante a gente entender? O câncer, ele tem necessidades para sobreviver. Uma delas vem do alimento que a gente ingere, que provoca uma ação no nosso corpo. E a gente não foi muitas vezes, como que eu posso dizer? A gente não foi ensinado sobre isso, mas foi nos dado a tradição de nos alimentarmos com isso, que são os carboidratos, que são os açúcares, de modo geral, tanto o refinado, o açúcar que põe no café, sabe? Quanto alguns alimentos que quando a gente ingere, vira açúcar no sangue e ninguém contou pra nós, porque não tá escrito lá, virarei sangue, ou virarei açúcar no seu sangue, não tá escrito nele, né? E parecem inofensivos. E outros que a gente sabe que é de abertura de pacote, a gente sabe que bolachas, por exemplo, não são recomendadas. Então, por que o açúcar é do tipo de alimento que a gente precisa evitar? Por que o açúcar, aquilo que pode, carboidratos, que eu vou falar pra vocês, macarrão, pão, né, pão branco, pão integral também, né, que é tudo da farinha ali processado, de grãos processados, né, essas bolachas. Por que esses alimentos, eles são aquilo que a gente precisa evitar e que ninguém te contou? É porque quem gosta desse alimento, além da nossa boquinha, a nossa língua, é o câncer. O câncer gosta desses alimentos. Por quê? Porque uma vez que a gente ingere, principalmente em alta quantidade e com uma consistência, que fatalmente a maioria de nós foi exposto a isso, porque é cultural. Eu que venho de família italiana, gente, macarrão e pão foi me ofertado desde todo sempre, né? Então, assim, normal pra mim. Ninguém falou pra mim, olha, Maíra, isso aqui é um risco. Do quê? Isso provoca, quando tá em grande exposição no nosso corpo, ou seja, quanto mais a gente come e mais tempo a gente fica comendo, ele provoca um processo inflamatório no nosso corpo. E o tumor adora a inflamação. O tumor adora esse açúcar em alta quantidade circulando ali no nosso sangue. Por quê? Porque o tumor, ele precisa de sangue para existir. Muito sangue. Tanto é que ele mesmo se nutre, ele dá um jeito de fazer o sangue passar por ele. Independente de onde nasça o tumor, você fala, ali não tem tanto lugar de passar sangue. Ele vai dar um jeito de conseguir sangue ali. E aí, qual é o problema? Qual é o problema? O tumor se fortalece. Ele se fortalece. Aí a gente fala, Maíra, mas eu tô olhando aqui que eu tô abrindo aqui meu computador, que é minha colinha. Não adianta a gente falar assim, Maíra, eu tô fazendo tratamento, mas tô comendo tudo que vem pela frente. Porque, nossa, depois daqui me dá uma fome grande e eu vou lá e ataco o pão, porque eu tenho medo de ficar magra e eu tenho medo de ficar ali com aquela aparência de paciente que tá passando por quimioterapia, por exemplo. Gente, a gente tá indo na contramão do benefício do tratamento quando a gente não sabe que se eu me alimentar desta maneira, com açúcar, com pão, com macarrão, e macarrão que eu tô falando é um macarrão tradicional, tá, gente? Macarrão de trigo mesmo. Porque tudo que vem desse grão, principalmente do trigo, ele traz esse processo inflamatório, porque fica muito sangue circulante no nosso sangue, fica açúcar circulante no nosso sangue, e isso provoca inflamação, que vai chegar até o tumor, e mesmo que eu esteja fazendo o tratamento, esse tumor, de alguma maneira, ele está se fortalecendo, apesar do tratamento estar acontecendo isso, né? Então, olha como é importante a gente entender como o tumor funciona, como que o alimento funciona dentro do meu corpo, para eu fazer as escolhas que vão combater esse tumor junto com o tratamento. Olha a importância que é a gente entender esse processo, e que muitas vezes, gente, lá na consulta médica não é possível.
tá? Então, para isso que a gente tá aqui, para trazer esse empoderamento para você e poder você olhar pro pão, pra batata, batata inglesa, tá, gente? Sozinha, o arroz branco, né? Se a gente come isso em alta quantidade todos os dias, eu não tô favorecendo o meu tratamento. Eu não estou me nutrindo de saúde. Eu estou fortalecendo o tumor. Ah, Maíra, mas eu não vou mais poder comer isso? Olha só, a recomendação é que seja uma porção por dia. Uma porção. O que é uma porção, gente? Uma porção, por exemplo, de arroz, vamos considerar que seja uma colher de arroz, né? Vamos pensar, quer comer um macarrão? Coma também uma porção pequenininha, né, de macarrão. Aí você fala, eu vi aqui a Nara Medeiros falou, nossa, eu estou comendo demais. Nara, se você está comendo esse tipo de alimento demais, vou dar uma dica, tá? Junte este alimento ou faça escolhas, por exemplo, de um arroz integral. E, gente, eu não sei, né? Às vezes vem pessoas de longe ouvir. Eu sei que às vezes o arroz integral é um arroz mais caro. Eu sei que nem todo mundo pode se alimentar dele, tá? Mas tente não comer esse arroz. Se você puder optar por um arroz integral, um arroz 7 grãos, é melhor, porque tem fibras, né? Tem nutrientes que vão te ajudar e não vão ajudar o tumor. Mas se você tá querendo, se você vai comer esse alimento, coma numa porção reduzida e coloque, por exemplo, feijão. O feijão, ele tem ali propriedades, por exemplo, de proteína e outros nutrientes que vão equalizar ali e não vão deixar que você tenha tanta necessidade de comer tanto. Ele sacia mais. E além disso, a gente vai colocar um pouco mais de verdura, a gente vai colocar um pouco mais de alguns legumes para te saciar. Não a batata inglesa, por exemplo. Opte pela batata doce. Tá? Então, e o açúcar, gente? Aí o açúcar eu não tenho pra onde correr. Refinado não pode. Não fiquem chateadas comigo, mas o açúcar nem pensar. O câncer ama açúcar. Maíra, e o docinho, o pudim, o brigadeiro, tem açúcar? Então, não é legal. Tá? Nem uma porção pequenininha? Gente, eu adoraria dizer que sim, mas não pode. Tá? Por você. Ah, Maíra, já passei o tratamento, já superei, então, nossa, tô aliviada. Gente, nem eu que não tive ainda o diagnóstico, eu falo sempre ainda, porque a gente nunca sabe, né? Espero não ter, mas enfim, nem eu devo comer esse tipo de coisa, né? Eu preciso aprender a fazer algumas outras escolhas. Aí você fala assim, lembra que eu falei pra vocês lá no começo? Alimentação tem relação com emoção? Quando eu tô muito necessitada de um docinho, eu não sou muito do doce não, gente. Mas, por exemplo, esse final de semana que eu estava mega ansiosa pra prova e mil coisas, o que aconteceu? Comi sim chocolate. E aí eu vi o impacto em mim. E não tem nada a ver com estética, tem a ver com o intestino parar. No meu caso, o intestino para. Ah, Maíra, mas você não tá em tratamento. Não, eu não tô, mas eu tô em prevenção. Como muitas de vocês que já passaram o tratamento e vão se manter em prevenção. Porque uma vez diagnosticada, o risco acaba aumentando. Não quer dizer que terá, tá? Mas a gente tem que entender que o estilo de vida precisa melhorar. Tudo bem sobre isso, gente? Ficou claro? Eu vou ler aqui algumas coisas pra gente não perder, tá? E vocês fiquem aí, que tem mais 2 tipos de alimento que fortalecem o tumor. Eu preciso falar isso pra vocês, não vai embora não. Deixa eu ver como foi falado aqui, peraí. A Maiara Ferreira falou, qual a sua abordagem primária biopsicossocial com suas pacientes que estão nesse processo de câncer? Maiara, olha, cabe até um tema, né? A gente falar sobre isso, um tema de live, porque é tanta coisa que a gente pode abordar. Primeiramente, Maiara, eu uso algumas ferramentas para conhecer essa paciente, para entender como que a cabecinha dela funciona, né? Para eu adequar a minha linguagem, entender em que estágio ela está de prontidão para a gente fazer a intervenção. Então tudo começa, mesmo que seja uma abordagem sempre biopsicossocial, porque eu preciso entender como ela está fisiologicamente, biologicamente, preciso entender os exames, mas eu preciso entender como ela está absorvendo tudo isso. Então tudo começa dessa análise, que são ferramentas que a gente usa para analisar o estágio de prontidão, para a gente aí então cuidar dela como um todo, tá bom? Mas acho que vale até um tema de live. Se achar que é bom, eu mando aqui que eu busco trazer esse conteúdo para vocês.
A Fê colocou, o que influencia as frutas de casca fina? Porque não é recomendável ingerir elas. Olha só, Fê, eu vou ser bem sincera contigo. Lembra que eu falei, quando eu não sei, eu não sei. Eu não li nada sobre frutas de casca fina. Pelo contrário, tem algumas frutas que têm umas cascas muito mais grossas, são ricas em fibras. Dependendo da situação, elas são importantes. Mas eu posso pesquisar sobre isso também, tá? Nunca ouvi dizer sobre casca fina, mas vale a pesquisa. Obrigada, viu? Vou até ver sobre isso, trazer esse conteúdo pra vocês. A Fê colocou, uma amiga está com câncer na medula e o médico recomendou não comer frutas de casca fina. Ela está com mieloma múltiplo. Olha, Fê, cabe pesquisar. Nunca vi essa recomendação. Sou bem sincera em dizer. Mas acho que vale a gente pesquisar. Vou pesquisar e depois eu trago conteúdo pra vocês, tá? Manda pra mim, deixa pra mim ou no direct ou aqui no comentário, assim, casca fina, mieloma múltiplo, pra eu não perder tempo pra anotar agora, que a gente vai atrás dessa informação sim. Mas eu nunca vi, tá? O médico não explicou pra ela, não perguntou por quê? Ai, não consigo sair da sala do médico sem perguntar por quê, gente, pelo amor de Deus. Personal Dalmo. O que você ouviu de novidade no congresso? Dalmo, posso te falar? Tanta coisa incrível. Meu colega de trabalho, uma das coisas incríveis assim é o quanto a gente, enquanto profissional de educação física, estamos antenados quando a gente fala em saúde, quando a gente fala aqui no estilo de vida, como para nós é muito mais fácil a aplicação do que para outros profissionais da saúde que estão fechados na doença. A gente, quando a gente olha para a saúde, o horizonte se amplia. E o que eu achei de mais sensacional, além da união das classes e tudo mais, é a gente ver que sim, nós estamos na direção correta e que para nós esse contato com o aluno que a gente tem, esse contato com as meninas pacientes que eu tenho, garanto a vocês, é mais rico comigo do que com eles, porque elas têm mais tempo comigo do que com os próprios médicos. Então a gente, enquanto profissional, a gente tem que olhar para isso com mais carinho, além de outras coisas que a gente precisa aprender muito com todos os outros profissionais, viu? Recomendo. Vai atrás disso que você vai... é sucesso. E é o futuro, viu, gente, da saúde. Menos remédio, mais vida. Isso não tem preço. Deixa eu ver aqui. A Fê colocou, minha avó está com leucemia e não fala que está, fala que está só com anemia. Amor, é negação, né? A gente... eu tenho uma pessoa da minha família que tá com câncer pancreático, ela tem 86 anos, gente. Ela não tem nem noção que tá fazendo quimioterapia, embora já esteja com toda, né, sem cabelinho, toda debilitada. Pra ela não tem nada. Então, é uma negação e tá tudo bem. O importante é que ela viva bem assim, seja muito bem tratada, viu, Fê? Não fica preocupada, não. A Nara já falei. Prof. Evelyn, minha mãe passou pelo câncer de mama devido a hormônios. Tem câncer, Evelyn, que é alimentado pelos hormônios. E o que acontece? Aí a gente volta na alimentação, que é super importante. A alimentação, quando a gente, por exemplo, ingere esses alimentos que a gente chama de alto índice glicêmico, que aumenta, né, o açúcar no nosso sangue, faz também com que a gente aumente de peso muitas vezes. Mesmo não aumentando de peso, a gente aumenta, como eu até falei na live anterior, volta aqui que vocês vão ver, que não necessariamente quando a gente engorda, né, significa que a gente aumenta de tamanho. Ou que a gente tem uma relação com estética, que eu quero dizer. Muitas vezes as pessoas estão ali aparentemente magras, mas estão na corrente sanguínea dela um alto índice glicêmico. E isso faz com que muitas células adiposas se multipliquem, né? Aconteça um crescimento acelerado dessas células. E quando isso acontece, tem uma interferência nos hormônios. Então, quanto mais gordura acentuada, o hormônio precisa de gordura para ser produzido. Então, quanto mais gordura a gente tem, mais hormônios são secretados. E a mama, ela é um local que, quando aumenta o peso, aumenta o volume, tem muita célula de gordura, e os hormônios tendem a aumentar. Em aumentando e desregulando esses hormônios, pode aparecer câncer quem nutre esse câncer é o próprio hormônio. Que, se a gente pensar na alimentação, se ela aumentar o alto índice glicêmico no sangue, vai aumentar a gordura que vai impactar nos hormônios. Então, cuidado com a alimentação dela, tá? A Nara falou, eu coloco 2 colheres de arroz.
Olha só, na verdade, assim, não quero que você... Não tô falando de quantidade para você reduzir tudo. Eu estou dizendo para fazer escolhas. Tira um e coloca outro. Ou soma alimentos que vão te dar mais saciedade. Porque se você for ver, se a gente come um prato de macarrão agora, daqui 40 minutos, pode contar no relógio, 40 minutos, no máximo 1 hora, a gente vai estar com fome de novo. Por quê? Porque absorve rápido. Absorve rápido, vai liberar mais insulina. Se liberar mais insulina no nosso sangue, significa que tem mais açúcar no nosso sangue. Vai fazer com que a gente fique até mais sonolentinha, pode reparar, tá? Mas absorve rápido. E aí, se a gente está passando por um processo oncológico, o tumor ele é nutrido ali. Então a gente tem que substituir ao invés de tirar. Porque ninguém tá falando aqui pra você ficar sem comer, pelo amor de Deus, tem que comer escolhendo o melhor. Como eu disse, ou um arroz integral, um arroz 7 grãos, ou juntar, mas só posso comer arroz branco. Junta com feijão, junta com uma verdura, tá? Vai juntando com uma proteína pra te dar mais saciedade. E aí você consegue controlar até a vontade de doce, caso você tenha, tá bom? Deixa eu ver aqui, a Evelyn falou, eu parei de comer carne depois do câncer de mama da minha mãe. Vamos falar sobre isso, porque eu ainda tenho mais 2 tipos de alimento pra falar pra vocês. Guarda aí. O meu problema é o doce, a Nara falou. Olha, tá vendo, menina? Tava até adivinhando. Se você diminuir pão, se você diminuir farinha integral, farinha de trigo, gente, farinha de trigo, vai reduzir sua vontade de comer doce. Vai passar por uma crise de abstinência? Uma semaninha. Não é fácil, tá? Confesso. Mas testa. Testa diminuindo, substituindo por alguns outros alimentos. Por exemplo, farinha de tapioca com uma proteína. Não só a farinha de tapioca, porque ela é altamente calórica, tá? Substituindo esses alimentos. Um macarrão sem glúten, por exemplo. Existe, ele é barato, tá? R$2, não sei, R$2 um pacote de macarrão, gente, não acho que é um exagero, né? R$2, acho que dá pra pagar. Substitui esse macarrão por um macarrão sem glúten. Você vai ver, menina, como vai diminuir sua vontade de doce. Depois você me conta. Me conta, tá? Porque manda gatilho pro nosso cérebro comer doce. A LS é pra ter cuidado com agrotóxicos? Super ter cuidado, tá? Porque o organismo tá fragilizado. Eu comecei falando pra vocês que tudo parte, né? Que o tratamento ele vai agredir O tratamento é o próprio câncer, tá, gente? Ele agride o nosso sistema imunológico. Então, qualquer agente que a gente ingira que possa exigir um pouquinho do nosso sistema imunológico pra combater, vai exigir mais do nosso corpo. Fatalmente, a gente pode vir aí ficar mais doentinha. E se trouxer, por exemplo, infecção intestinal... Ai, menina, é mais chatinho, né? Às vezes tem que parar com o tratamento, porque tem que tratar a infecção intestinal, pode trazer uma anemia. Então, tomar muito cuidado. Então, como que a gente toma cuidado? Ah, vamos comprar tudo orgânico? Gente, alimentos orgânicos são mais caros. Não sei se todas podem comprar. Se puder, ótimo. Mas fazer uma boa higiene desses alimentos. Não comer alimentos crus fora de casa. Isso é fundamental, tá? Então, tomar muito cuidado. Ah, você tá falando agrotóxico por causa da casca fina? Menina, vamos pesquisar, né? Eu vou pesquisar e depois vamos ver sobre isso, né? Eu tô falando do LS como menina, mas se não for menina, você me perdoa, tá? A Fê colocou assim, deixo sim. Minha mãe foi visitar a avó, né, no hospital e chegou no contando, ou a prima, né? Que tá com com mieloma múltiplo, né? Então, precisa perguntar, gente. Precisa perguntar pro médico. Não pode sair do consultório sem resposta, gente. É isso que eu ensino meus alunos. Vamos fazer uma listinha. Falei isso numa live aqui. Não quero mais ninguém sem papel e caneta falando com o médico. Vamos anotar o que o doutor fala. Uma vez que você já tá lá, né? Ele que fique mais um pouco ajudando a gente. Ótimo. A Elô falou excelente. Que bom, gente. Então, bora lá. Falei do primeiro tipo, vou falar do segundo tipo de alimento. Tá? Deixa eu ver aqui se eu não esqueço nada. Aí, isso tem a ver com o quê? Justamente com o que eu falei no início, né? Associando ao carboidrato. A gente vai falar sobre as gorduras. Eu não tenho como não falar de gordura, gente. E a gordura, olha só, não é... A gente fala assim, não vou mais comer gordura, tá? Eu mesma já passei por essa fase da vida de não querer comer nada de gordura. Isso não ajuda. Tá? Não é isso. Isso implica em uma série de questões. Lembra que eu falei? Os nossos hormônios, eles são produzidos na presença de gorduras.
tá? Só que quando a gente fala de gordura, existem classificações de gorduras, tá? Existem diferentes gorduras. Então, o que a gente precisa olhar? A gente precisa olhar que tipo de gordura eu estou ingerindo. Maíra, existe gordura boa? Existe. Sabe qual gordura é excelente? Por exemplo, para prevenir um câncer de próstata, né? Se vocês têm pais vivenciando isso, castanhas previnem o câncer de próstata. E é uma oleaginosa. Ela previne castanhas do Pará, castanhas de caju, amendoim, não o salgadinho, aquele japonês não, tá, gente? Amendoim raiz mesmo. Amendoim, amêndoas, nozes, avelã, são tudo fonte de gordura boa, que faz com que a nossa produção de hormônio seja ali presente, principalmente as meninas que estão em menopausa, né, que tem ou foram menopausadas, né, como o caso aqui da minha amiga que falou da mãe. Que acontece? Quando tem câncer de mama, muitas vezes menopausa antes por conta porque o hormônio é o alimento do tumor, então eles cessam aquele hormônio. Mas nós mulheres, a gente tem uma cascata imensa de hormônios que são produzidas na presença de gordura muitas vezes. Então, o que acontece? Eu preciso fazer escolhas. Então, eu fazendo escolhas por alimentos, como, por exemplo, essas oleaginosas que eu citei aqui para vocês e que já são comprovadas que previnem uma série de câncer, inclusive o de próstata. Para mim, que vocês estão me ouvindo, que às vezes entra a ligação, sai o som. Se vocês puderem sinalizar para mim, eu agradeço. Falem para mim se estão me ouvindo, por favor, que aí eu continuo aqui. Estão me ouvindo? Deixa eu ver se... Vou beber uma água enquanto vocês respondem. Falem para mim se vocês estão me ouvindo. Tá, Antô? Obrigada. Um ser vivo me ligando. Ótimo. Então, assim, quando a gente faz essa questão, né? Deu uma falhada, Antô ligou, entrou uma ligação aqui, mas já foi. O que acontece? Quando a gente entra nesse processo, né ou interrompe a produção de hormônios, a gente precisa de outros hormônios. Então, a gente tem que fazer escolhas. Porque o que acontece? Por exemplo, se eu faço escolhas de gorduras chamada trans... Obrigada, gente, vocês estão me dando feedback aqui. Muito obrigada. Tem que falar não perturbe, menina, eu esqueço. Depois eu ponho. Espero que não vão ligar de novo, não. Tem que fazer isso. O que acontece? Se eu faço escolhas de gorduras que vêm de oleaginosas, eu tô me nutrindo e tô ajudando o meu sistema imunológico a também combater o tumor, tá? Ele não gosta muito de gordura boa, tá? Agora, se eu faço escolhas porque eu tô chateada, porque eu tô triste, porque eu tô... acabei minha quimioterapia, tô livre, bora comemorar, vou num fast food. Ou eu vou em busca de alimentos processados que tem gorduras trans. Amor, aí deu ruim pra nós, tá? Aí a gente vai mandar informação pra esse corpo. Olha, Maíra, você vai fazer mais célula adiposa, vai produzir mais célula adiposa, logo toda essa comemoração pode te prejudicar. Ou tá chateada, tudo, isso vai alimentar aquilo que tá te deixando chateada muitas vezes. Não vai resolver teu problema. Por isso que a emoção precisa ser avaliada. Peraí, eu tô escolhendo um lanche ao invés de um alimento saudável? Por quê? Porque é mais gostoso? Por que eu tenho que estar com esse prazer aqui na minha boca que dura 15 segundos de emoção, de prazer, para ter uma vida de problema? Já repararam? Eu como um lanche no McDonald's. Delícia! Delícia aqui na minha boca, né? Segundos de prazer. Por uma semana, meses, quiçá anos de problema. Não é inteligente. Então, se não tá sendo pelo racional, tá sendo pelo emocional. Se tá sendo pelo emocional, peraí, Maíra, por que você tá escolhendo isso? O que tá te deixando assim, emocionada, chateada ou feliz demais? O que tá acontecendo que você tá indo pro alimento? Que por algum motivo aquele alimento te traz uma memória saudável, uma memória feliz, que quer reacender essa alegria no teu coração. O que tá acontecendo? Se questionar, né?
Quando você para pensar um pouquinho, você acalma e as escolhas são mais assertivas. Então, tudo aquilo que é preparado muito rápido, aquilo que é congelado e você põe pra fazer, mesmo que seja assado, e a gente vai falar disso, que é um plus que eu trouxe pra vocês, isso vai me trazer problemas. Então, fazer escolhas mais assertivas, por exemplo, um azeite é sensacional, é uma gordura ótima, a azeitona é ótima, tá? Então, a gente precisa, o abacate tem uma gordura muito boa, né? Olha a fruta trazendo uma gordura boa. Então, isso traz pra gente nutrientes que não fortalecem o tumor. Ao passo que uma batata frita, mesmo que seja aquela que a gente congela e põe no forno, tem gordura trans. Os lanches de fast food, todos eles têm gordura trans. Essa gordura, gente, o tumor abraça ela e fala, querida, obrigada por você chegar. Não é isso que a gente quer, não é mesmo? Eu quero a minha saúde, eu quero a saúde de vocês. Isso pra mim, pra você, pra todo mundo. Por isso que eu falei, essa live é pra você e pra tua família. Porque não adianta você ficar toda linda, maravilhosa, fazendo suas escolhas, e você chega em casa com fome e tem lá o quê? Um lanche pronto pra você comer? Menina, tu não vai pensar duas vezes, você vai lá e come. Não é mesmo? Então, assim, a gente precisa que a família ajude a gente. Por isso que eu gosto que a família participe também. Tá bom? Então, segundo tipo, gorduras trans. Não são todas as gorduras. Não são. São gorduras trans. Por favor. Então, falamos o quê? De carboidratos, açúcar refinado, macarrão, arroz branco, pão, todos os pães, tá, gente? Vamos em busca de pão sem glúten. Vamos em busca, eu sei que é um pouquinho mais caro. Se puder, invista nisso. Fazer substituições, agregar ali com arroz integral, 7 grãos e outros, e eliminar, tá? Eliminar mesmo, não tô brincando. Gorduras trans fazendo outras escolhas. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Agora está ok, beleza? A luz da... Ai, você tava sempre tá aqui. Como eliminar fungos das castanhas? Qual castanha tem menos fungos? Como higienizar a castanha? Menina... Nunca comprei castanha com fungo? Tá aí, gente, vocês estão me trazendo tanto conteúdo hoje, adorei. Olha só, eu acho que vai muito da onde compra, tá? Aqui, pelo menos na minha região, eu nunca achei castanhas com fungos, tá? Se alguém aqui souber, eu não sei, qual que é a sua região? Luz Dalma, bota aqui pra mim, que eu também vou atrás disso. Fungos na castanha, nem pensar. Pelo amor de Deus, não é pra isso que a gente tem que comer, não. Castanha é um negócio bonitinho que a gente tem que comer saudável, tá? Fungo, dependendo do fungo, tem uns que são bons, tem uns que não. Dependendo do fungo, ele vai prejudicar o teu sistema imunológico. Aí vai dar problema, tá? Mas manda aqui pra mim sua região, quero até saber. Quantas castanhas devemos comer por dia? Olha que incrível. Castanha não é barato não, né, gente? Gosto sempre de mostrar a realidade. Mas no máximo 3. No máximo, não mais que isso. Tá? Por dia. Fazer um lanchinho da manhã. Tá com muita fome? Tá ali atacada pra se atracar num doce, num negócio fácil de comer? Tenha uma castanha na sua mão. Tenha uma castanha perto de você. Que ali, ó, sacia rapidamente. Você pode fazer um mixinho de castanhas, tá? Mas não é pra comprar um pacote, sentar no sofá e comer como pipoca. Não é isso. Pelo amor de Deus. E até me lembrei aqui, outra fonte de gordura trans é pipoca de micro-ondas. Pelo amor do Santo Cristo. Nem pensar, meninas. Por favor, é mais fácil, vamos sujar uma panela, vamos passar um tempo lavando a panela em pé, né? Vai trazer qualidade de vida, mas é melhor do que me botar um pacote de pipoca no micro-ondas. Não façam isso. Quando fazem isso com meu filho na escola, eu quero morrer. Por favor. Com muito amor. Tá? Deixa eu ver se tem mais gente perguntando. Luz Dalma, de Cuiabá, menina. Mulher, vou pesquisar sobre isso também. Fungos em castanha. Não sei como tirar, sou bem sincera em dizer, mas eu vou buscar e vou trazer pra você. Nem que seja no story, alguma coisa, fique atenta que eu vou trazer esse conteúdo pra você. Né? Como eu também vou trazer o conteúdo da Fê, que é super importante, tá? Casca fina pode ser por conta de agrotóxico ou não, vou pesquisar pra saber qual a relação com mieloma múltiplo ou com outros cânceres. Então são 2 assuntos que eu tô em dívida com você. Tem mais algum, gente? Se eu não lembrar, depois vocês me lembrem. Tudo bem, gente? 2 tipos de alimento que eu falei pra vocês. A hora que você se deparar, vai sair minha cara aparecendo pra vocês e falar, não,
Faz outra escolha. Com amor. Ou vamos encontrar um jeito de ser mais feliz. Não quero ficar descontando na comida, não. Vamos comer porque a gente tá com vontade de comer, não porque a nossa emoção a gente tá dando conta de suportar. Eu vou trazer conteúdos pra cuidar dessa emoção também, mas aguenta lá que a gente tá falando de alimento. Outro tipo de alimento, e não fiquem chateadas comigo, não sou eu que tô dizendo, é a ciência comprovando, então vamos falar pra vocês. São as carnes. Quem que foi que falou, gente? Ai, meu Deus, meu cérebro precisa... Foi a LS que falou pra mim que é menina? Que falou da mãe dela? Que parou de comer carne... Quem falou? Ai, meu Deus. Não, foi a Prof. Evelyn. Falou que parou de comer carne por causa do câncer. Não tenho como não dizer excelente pra você. Gente, carne vermelha, carnes processadas, que aí a gente vai falar dos processados mesmo. Salame. Eu adoro salame, mas tudo bem. Salame, presunto, carnes de porco, frango, peixes, alguns. O que acontece, gente? Essas carnes, principalmente a vermelha, gente, elas são nutrientes para o tumor. O tumor gosta desses alimentos, tá? Dentro do nosso organismo, a gente tem um processo diferente de digestão de carnes, principalmente a vermelha. Isso aumenta o processo inflamatório no nosso corpo, porque tudo que a gente tem que pensar é o que me provoca inflamação, né? O que me provoca inflamação fortalece o tumor. Então, gente, a gente precisa muito olhar para esses alimentos. Eu até falei uma vez, fiz uma live falando sobre a questão do churrasco. Principalmente tem relação com alguns tipos de câncer. Olha só, câncer, por exemplo, colo retal, que as mulheres têm em grande número, né? Câncer de próstata, tem relação com outros cânceres que acontece? A carne, ela tem um processo de metabolismo no nosso corpo que provoca essa inflamação e que são gatilhos. Se você tiver uma propensão e tiver, exposta ali, vão desenvolver esses cânceres. E quando eu falo de churrasco, a gente vai entrar que eu vou dar um plus. Eu falo 3 tipos de alimentos, mas eu gosto de trazer algo mais para vocês. Não tem só a ver com a carne em si. Tem a ver com o modo de preparo, não só da carne, como dos outros alimentos. Então, alimentos grelhados, olhem só. Grelhados que são feitos em churrasco, ou seja, que tem uma temperatura muito aumentada, elas são altamente cancerígenas, principalmente para alguns tipos de câncer. Então eu até fiz, como eu tava falando, fiz uma live e falei sobre a questão do churrasco. Mandaram pra mim assim, essa mulher não deve comer carne, por isso que ela tá dizendo isso, não deve comer churrasco, por isso ela tá falando isso. Gente, eu não sou vegana, juro que não sou. Mas é importante que a gente tenha consciência que a carne vermelha, a carne de porco, o frango, as carnes, tudo que for defumado, que for... Ai, meu Deus, que passar por um processo, né, de aumento de temperatura deste nutriente, mas um aumento muito grande, ele passa por um processo que pode desenvolver, é um fator de risco, porque ele nutre o tumor, porque gera inflamação no nosso corpo. Então a gente precisa ficar atento. Ah, Maíra, nunca mais eu vou poder comer carne? O nunca mais é muito radical, gente, eu não sou do radicalismo não, mas assim, evitar ao máximo, que seja no máximo 2 vezes por semana, numa porção pequenininha, não numa porção de você ir numa churrascaria e se esbaldar, não é recomendado, o tumor adora isso, tá? Ah, mas então eu vou comer carne ao ponto, ou mal passada. Aí a gente pode desenvolver uma série de questões, porque o sangue pode também mexer com o seu sistema imunológico, pode causar, assim, processos que vão te trazer problema. Então, o que acontece? O pouco que aquecer essa carne, né, não é recomendado. Grelhados, assados, fritos, no churrasco, não são recomendados, principalmente para quem está com processo de tratamento oncológico, ou que já passou por um diagnóstico oncológico. E aí você pensa, então eu não tive, tô livre? Não. A gente está sempre em prevenção. O câncer nunca fala, na tua porta jamais batereis. Não, ele é super democrático, tá? Então a gente precisa olhar para isso com mais cuidado. Eu não tô dizendo, aí lembra que eu falei,
o alimento tem uma relação direta com a emoção. Gente, eu adoro receber meus amigos aqui, meu marido fazer churrasco para meus amigos. Eu amo. Mas dá para eu fazer isso todo final de semana? Não. Dá para eu fazer isso todo dia? Não. Então a gente precisa equalizar. Preciso comer um boi inteiro? Não, né? Mas saber que no meu dia a dia eu dê preferências para proteínas que não de origem animal, né? Não tô falando pra você virar vegana, mas que você faça escolhas, né? Que você faça escolhas. Então, se você vai comer um frango, um peixe, dê opção por ensopados, cozidos, tá? Esses alimentos cozidos e ensopados mantêm ali os nutrientes bons e não fomentam no alimento aquilo que vai prejudicar, aquilo que vai causar inflamação no teu corpo e, portanto, vai nutrir o tumor, tá? Então, é importante que você saiba disso, é importante que a sua família saiba disso, para que aprenda com você um estilo de vida um pouco mais seletivo. Então, que a gente possa ter menos processados na nossa mesa, que a gente tenha alimentos mais saudáveis na nossa mesa. Então, por exemplo, uma fonte rica em proteína que a gente pode se beneficiar são, por exemplo, como eu disse, os feijões. Feijão é rico em proteína, né? Então a gente pode se beneficiar de proteínas vegetais. Ah, Maíra, e a carne de soja? Não é recomendado também, tá? Algumas coisas que são veganas também para o câncer ele é nutriente, tá? Então a gente precisa fazer algumas escolhas, não comer todos os dias carne, né? Embora que a gente precisa tomar cuidado. As meninas que estão vivenciando o câncer, elas perdem muita massa magra. E o nutriente da massa magra é a proteína. Mas não precisa ser só de origem animal. Pode ser, por exemplo, que é recomendado, por exemplo, se você pode comer um ovo por dia. Exatamente, Nara, um ovo por dia, mas não pode ser frito. Porque se você fritar, você perde as propriedades boas do ovo. Então vamos cozinhar, tá certo? Vamos trazer o ovo numa condição ali. Você quer fazer um ovo mexidinho? Não deixa a gema crua, tá? Porque você pode pegar uma salmonela. Não podemos brincar com esse assunto. Então, o ovo é um nutriente, desde que seja pelo menos um por dia, porque senão vai mexer ali com riscos cardíacos, a gente tem que tomar cuidado. Então, a gente pode dar cada vez mais, fazer algumas escolhas. Numa refeição faz o ovo, na outra faz uma carne, mas um frango, um peixe, como eu disse, um peixe ensopadinho. Então, cuidado com essas escolhas. Para quê? Para que você se nutra, para que você se alimente e não descarregue energia na comida, para que você olhe para sua saúde, lembrando que você é capaz de cuidar dela. Você porque ninguém pode enfiar comida na tua boca, só você pode comer. Então, tem também uns suplementos alimentares de proteína que às vezes são recomendados, tá? Claro que eu não sou nutricionista, eu posso aqui orientar vocês, mas se você quer uma dieta bonitinha lá, com grama, tudo bonitinho, vamos buscar uma nutricionista que entenda do processo oncológico, não pode ser uma qualquer. Ela precisa entender o cenário para te orientar de uma maneira ali, grama por grama, adequado para você. Aqui eu posso e devo esse conteúdo para você, porque eu posso te orientar, tá? Então, o importante é a gente pensar que a gente tem condição de fazer escolhas mais assertivas para buscar o quê? A superar esse diagnóstico de câncer com qualidade de vida. Porque se a gente não entender esse processo, gente, fatalmente a gente vai ficar fadada aos sintomas adversos do tratamento, a cabeça pirando e a gente sofrendo porque a gente não consegue brincar com o filho, não consegue fazer escolhas na nossa vida de viagem, de lazer, de ficar com os amigos, de estudar, de fazer outra faculdade, fazer alguma faculdade. A gente não vai conseguir. E eu não quero isso pra vocês. Eu quero que vocês façam o que vocês quiserem. Só que a alimentação, com um pouquinho mais de cuidado. Ah, de vez em quando escorregar no tomate? Tudo bem, gente. Escorregar no tomate, que eu quero dizer assim, como fala? Enfiar o pé na jaca. Tudo bem, mas desde que você recomponha, aí quando você, de repente, fizer uma ingestão de algo que a gente falou aqui que não é bem indicado, aumenta a ingestão de água, aumenta a ingestão de chá,
Aumenta a ingestão de folhas verdes escuras, principalmente antes de dormir, para fazer um detox. Comer pelo menos 5 porções de frutas por dia, tá? Isso tudo porque, Maíra, pisei na bola ali? Deixa eu recompor aqui. E aí a gente vai trabalhando o equilíbrio. Nada de dieta radical, que isso não funciona nem pra mim, nem pra você, nem pra ninguém, por muito tempo, tá? É uma mudança de estilo de vida. São escolhas que a gente vai fazendo um dia de cada vez, buscando sempre a evolução da nossa qualidade de vida. Tudo bem, gente? Deixa eu ver aqui o que vocês mandaram aqui. Adorei que vocês se ajudaram. Vocês são... Ó, a Luz Dalma colocou. Pesquisei que deixar castanhas de molho na água com sal é bom para eliminar fungos. Vou trazer essa informação para você, Luz Dalma. Não sei, não posso afirmar se você pesquisou, só que eu tenho que tomar cuidado com o Google. Tenho medo do Google. Então eu vou olhar para você, eu vou trazer, tá? Prometo. Aqui você falou, comprar castanhas embaladas a vácuo seria o ideal. Seria. Aqui em São Paulo, a gente tem, né, no Zona Cerealista, a gente compra. Dá pra ver pela internet. Eu não sei se eles entregam na sua região, mas deve ter algum produtor aí que embala a vácuo. Ótima saída, porque fungo em castanha, pelo amor de Deus, não podemos ingerir, tá bom? A Arne Cruz falou, meu nome é Ariana. Você tem o nome Ariana e eu sou Ariana, olha que lindo. E os hormônios de frango e a soja para quem tem hipotireoidismo, que não é recomendado, é que vou iniciar quimioterapia. Vai iniciar quimioterapia? Olha só, é que os frangos, eles estão passando por um processo... o frango nasce hoje e amanhã já tá desse tamanho, né, gente? É muita carga hormonal. Então, se puder evitar, Ariana, é interessante, tá? Você que vai iniciar quimioterapia, a gente precisa pensar no seu sistema imunológico, tá bom? Então, vamos aumentar a ingestão de vitamina C, tá? Vamos aumentar a ingestão de ferro, né? Porque isso vai fortalecer seu sistema imunológico. Então, a gente vai pensar também em vitamina D, tomar sol, precisa. Então, assim, o frango e a soja, menina, tem tantas coisas que a gente... Tem que tomar cuidado com eles, porque eles passam por um processo de transgênicos, né? Eles mudam, eles modificam. Então, se você puder evitar, é melhor. Mas não pode ficar sem comer proteína. Precisa substituir, como eu falei. Tá bom, Ariana? Ó, sucesso, menina. Tô na torcida, tá? Manda, vem sempre aqui falar pra mim como é que você tá. Que eu gosto de saber, tá bom? Que chá pode tomar? Toma o tamoxifeno. Elizabeth, chás de ervas naturais. Então, o que eu gosto? Eu gosto de chás que busquem trazer assim um equilíbrio, principalmente mental, tá? Você pode fazer chá do que você quiser. O que eu gosto sempre de ressaltar é que não vai para esses chás miraculosos. Ah, toma esse chá e você vai ficar curada. Gente, não há comprovação científica. Cuidados. Tá bom? Então, o que eu posso dizer são chás, esses chazinhos que a gente conhece. Um chazinho de hortelã, um chazinho de erva doce, de camomila, para trazer melissa, para trazer um conforto para você, né? Para trazer ali uma tranquilidade, para fazer essa limpeza intestinal. Então, a água, o chá, ele faz esse processo, né? Pode ter algum caso específico que talvez seja um conteúdo bom pra gente trazer, né? Essas questões dos chás. Vocês estão arrasando hoje, estão me dando várias ideias. Vou trazer esse conteúdo também, tá, Elizabeth? Mas vai no básico que é sucesso, tá? Não vamos abusar da sorte, não. Tá bom? Só pra cuidar de você, cuidar da sua flora intestinal. É super importante, tá? E o tamoxifeno tem alguns efeitos adversos, mas a gente tem muito sucesso com esse tratamento. Então, ó... Ainda bem que você tá aí fazendo uso dele e pensar na sua qualidade de vida, tá bom? A Anne falou que sim, pode deixar, obrigada, que bom. Gente, olha, eu fiz uma live enorme pra vocês. Espero do fundo do coração que esse conteúdo tenha agregado. Que me falaram que camomila interage, menina. Esse me falaram, a gente tem que tomar cuidado. O disque, meu marido fala assim, disque. O pessoal lá fala, disque é bom. Tá aí. Eu também nunca ouvi falar que interaja, mas a gente pode pesquisar, tá? Eu vou anotar tudo isso. Vocês podem mandar aqui, eu vou salvar a live. Vocês, por favor, mandem esses comentários. Maíra, camomila interage com tamoxifeno? Maíra, vê lá pra mim a cascafina com agrotóxico, vê se isso influencia no mieloma múltiplo.
Manda pra mim, ajuda aqui a professora, por favor. Tá bom, gente? Quero agradecer demais a presença de vocês, de pessoas novas se conectando aqui com a gente. Eu até postei aqui que a gente agora mais de 3 mil pessoas, muitas mulheres vivenciando isso, tenho certeza que a gente vai ajudar muito mais. Quero que vocês, por favor, fiquem à vontade de se comunicar, mandar direct, mandar comentário, que eu tô sempre aqui, ó, olhando e querendo saber como eu ajudo mais, né? Isso é muito importante para trazer vocês pertinho de mim, que a minha vontade realmente é de cuidar para que vocês tenham aí uma superação desse diagnóstico de câncer com qualidade de vida. Não quero ninguém desorientado no mundo, tá bom? Então, beijo grande, ótima noite. Vou para os meus terceiros, quartos rounds aqui, tá? A gente se vê no sábado. Eu só tô esperando uma confirmação da escola do meu filho para ver se às 9 tá ok, tá? Mas eu mando aqui para vocês. Vou pesquisar esses conteúdos para trazer conteúdo para vocês e todos os dias tem conteúdo gratuito. Fiquem à vontade, tá? Para compartilhar. Tem vários chás que interagem com o tratamento, inclusive o de hortelã. Vou pesquisar, tá? Porque, olha, até onde sei, não temos essa... Tem que ver se é o disque ou se a ciência disse isso mesmo. Mas eu vou pesquisar, vamos atrás, já... Quem sabe isso na próxima tema da live. Vou pesquisar e a gente se fala. Combinado, gente? Beijo grande. Sucesso para quem tá começando tratamento. Sucesso para quem está em tratamento. E a gente vai seguindo juntas aqui. Combinado, gente? Beijo. Cuidem-se. Lembre dos alimentos. E, minha cara vai aparecer para vocês. Caso vocês queiram fingir que eu não tô vendo. Cuidado. Gente, beijo grande. Fiquem com Deus. Se cuidem. Sucesso. E a gente se vê sábado. E todos os dias eu tô por aqui. Beijo grande, se cuidem. Tchau, tchau. Não esqueçam de deixar aqui pra mim, hein? Pelo amor de Deus, pra não esquecer de nada. Beijo, gente. Tchau, tchau.